Fala pessoal, canal Tecnologia e Classe aqui. E eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um gamer. Sim, eu jogo jogos. Casualmente, né? Tomei um não praticante, porque não sobra muito tempo. Porém, hoje eu resolvi trazer algumas notícias sobre mundinho videogames para vocês, coisas que estão acontecendo aí. Acho que vocês vão gostar, né? Se vocês não conhecem o canal, nós falamos sobre tecnologia e política sob a ótica da classe trabalhadora. Se você está gatilhado com essa descrição agora, já sai do vídeo, né? Mas se vocês curtirem, tem muitos outros vídeos no canal. Vou deixar um link ali também para o nosso canal 2, onde a gente está começando a colocar conteúdo de gameplay, tutoriais, coisas um pouquinho mais longas, tá? Então tem um gameplay com ótimos gráficos, que é um dos tópicos que a gente vai falar hoje, que é do jogo Universal Paperclips. Porém, né, pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, obviamente, a notícia que a gente vai começar aqui, já que a gente está falando sobre videogame, é sobre a invasão do Irã pelos Estados Unidos e Israel e o bloqueio do canal de Hormuz. Assim, pessoal, o que isso tem a ver com videogame? Nós vamos trazer um dia um vídeo mais específico sobre a parte tecnológica desse conflito. Então, tem várias coisas para se falar, desde as armas que estão sendo usadas até o Irã atacando data centers dos Estados Unidos. Tem várias coisas para a gente falar nesse sentido, mas esse aspecto específico que eu quero falar é sobre, né, o bloqueio do canal de Hormuz que o Irã fez em retaliação a ter sido atacado, que é uma coisa que a gente está falando muito no contexto da subida dos preços de combustível, que já está começando a ter e vai ser muito pior, provavelmente, se a situação não se resolver, e parece que não vai se resolver de uma maneira tão simples. Porém, outra coisa que está sendo bloqueada ali é a passagem de alguns componentes que são necessários para a gente fazer, né, chips, para fazer eletrônicos. Principalmente, segundo essa reportagem que eu trouxe aqui do Tom's Hardware, alumínio, hélio, gás natural, coisas que essas empresas ali estão precisando. E daí, nesse artigo que eu trouxe aqui, a gente vê que eles falam que já há 3 semanas de conflito, a gente está apenas há alguns dias dessa dificuldade de conseguir componentes prejudicar a indústria de semicondutores de Taiwan, que vocês podem lembrar que é a TSMC, que é um lugar que produz os chips que são necessários para fazer tudo, né? Desde as placas de vídeo, que estão cada vez mais dentro dos data centers que rodam a revolução, entre aspas, de IA, até os eletrônicos que a gente tem do dia a dia, nossos videogames, nossos computadores pessoais e laptops e celulares. Aqui tem uma foto, né, do... Aqui onde está vermelho é onde está bloqueado e os navios não estão conseguindo passar. O que é um pouco desesperador e que tem a ver com o resto das coisas que eu quero falar hoje de jogos é esse trechinho que eu tiro ali do artigo, ó. A escassez de hélio pode forçar os fabricantes de chips a priorizar a produção de chips de IA com margens de lucros mais altas em detrimento de componentes menos rentáveis, disse Michael Deng, analista da Bloomberg Economics. A TSMC fabrica todas as GPUs da NVIDIA, incluindo aceleradores de IA presentes na maioria dos data centers do mundo. Esses chips geram muito mais lucro para a NVIDIA do que produtos voltados para o consumidor, como a série RTX 50. Então, se a situação for crítica, já sabemos quem vai levar a pior. O que está sendo dito aqui? A mesma coisa que a gente tem falado, que tem a ver com as memórias, com os HDs, com as placas de vídeo já há muito tempo. Dá muito mais lucro vender para o mercado de data centers, vender para quem está fazendo basicamente essa especulação de construir cada vez mais capacidade para IA, principalmente nos Estados Unidos, mas também na China, do que vender para o mercado de consumidor final. E isso tem se traduzido num aumento dos preços e numa escassez desses produtos para o consumidor final. Então eu digo, né, pelo amor de Deus, pessoal, não joguem fora o hardware de vocês, guardem o hardware dos computadores de vocês. Eu estou falando há algum tempo, quem segue o canal, que não só é o desejo dessas indústrias mover tudo para a nuvem e nos vender as coisas como inscrição, mas também prejudicar o nosso acesso ao hardware. E essas crises globais de abastecimento, de cadeia de suprimento, guerras, desastres naturais vão acontecer, e a gente está num momento que falar sobre soberania digital agora é basicamente dizer nós precisamos ter acesso a esses componentes, né? Não é pessoalmente que a gente vai garantir a soberania digital do país, né? Não é assim os indivíduos guardando seus computadores, porém eu estou falando aqui para vocês pessoalmente, tentem não jogar fora os hardwares velhos de vocês, se ele ainda está rodando, se ele pode ser reaproveitado, por favor fiquem com isso, porque é possível que nós tenhamos escassez, né? Eu já estou lendo notícias de pessoas dizendo que a dificuldade para comprar memória RAM vai continuar até 2030, isso é até à frente das estimativas piores que eu tinha falado para vocês antes no canal, mas beleza. Isso aqui é para começar bem, já uma notícia bem otimista, né? E agora vamos para a notícia que provavelmente é a que vocês têm em mente. É sobre o DLSS 5 da NVIDIA, que eu chamei de DLSS 5 Odeia Arte. Por quê, né? Esse novo
efeito que a NVIDIA anunciou nesse último evento deles, falando sobre as novas funcionalidades que eles vão ter nas placas de vídeo deles, que segundo eles, né, é um filtro. Na realidade, eles não usam a palavra filtro porque daí fica um pouco feio, mas é uma maneira da gente melhorar cada um dos frames da imagem gerada pelo jogo, segundo eles, com um conhecimento estrutural da modelagem 3D e um conhecimento das texturas, porém usando IA generativa para que aquela imagem fique mais bonita. E daí o exemplo que vocês já devem ter visto, se vocês ouviram falar dessa história, é esse frame, né, do jogo Resident Evil Requiem, que é o novo, que saiu agora há pouco, em que a gente tem aqui à esquerda a personagem como ela é renderizada na engine do jogo, e aqui à direita a personagem como ela está sendo renderizada depois do filtro do DLSS 5. Mas, obviamente, o que chamou a atenção de todo mundo é que não é a mesma personagem. As feições dela mudaram, né? Parece que ela fez algum tipo de procedimento, a boca dela tá um pouco diferente, o nariz tá um pouco diferente, os olhos estão diferentes, ela tá com um nível de maquiagem que não tava aqui, o cabelo dela tá diferente, as roupas estão diferentes, e daí isso tá basicamente transformando a renderização do jogo em passar um filtro do Instagram, né? Um filtro de Snapchat, que deixa as pessoas mais, entre aspas, bonitas, porque tem toda a discussão de que esses filtros, eles meio que têm um padrão de beleza específico ali, que eles passam, eles dão uma filtrada, e daí todo mundo fica com a mesma cara. E essa é a discussão, eu acho, que a gente está tentando ter aqui, e que eu vou recomendar para vocês o vídeo do TVPH falando sobre isso, talvez mais para frente na semana que vem a gente até faça um react a isso, porque tem muita coisa interessante que ele fala, mas é que essa tecnologia, ela começou como uma espécie de upscaling, né? Uma maneira de tu pegar jogos que estão gerando frames numa resolução mais baixa e tu aumentar isso para poder ver eles numa tela maior, poder renderizar eles numa resolução maior, porém não fazer isso por meio, né, de uma simples interpolação dos pixels. Quando tu precisa inventar uma cor, porque agora a imagem está maior, tu ia usar a IA generativa para que ela criasse uma textura, uma cor que parece ainda a imagem original, porém numa resolução maior. E vários jogos têm feito isso, né? Tem alguns jogos que, inclusive, eu acho que o Silent Hill novo, ele renderiza numa resolução menor e ele usa alguns desses filtros aí com IA generativa para que ele tenha uma resolução maior, 1080p, 2K, 4K, e ele pareça basicamente a mesma coisa, só que numa resolução maior. Só que, obviamente, esse nível aqui que tá chegando do que a NVIDIA fez, ele tá interferindo na visão artística, ele tá interferindo na imagem, ele tá inventando, né? Ele tá alucinando coisas diferentes que não estavam na imagem original ali. E isso aqui, no contexto das últimas notícias que eu falei pra vocês, né, pessoal, vocês já devem entender. É aí que tá indo a memória RAM que vocês não conseguem comprar. É aí que tá indo a placa de vídeo que vocês não conseguem comprar. A empresa, né, que era a queridinha dos gamers, quando a NVIDIA começou, todo mundo queria ter uma placa de vídeo, ela era uma coisa voltada para fazer os joguinhos funcionar com melhores gráficos. Hoje ela é completamente uma empresa para servir o mercado de IA, ela se tornou uma empresa trilionária vendendo esses produtos. E esse tipo de coisa que eles anunciam, e daí inclusive eles mostram esses demos aí que podem até ser bastante impressionantes, mas sinceramente eu não sei se as pessoas vão querer rodar os jogos assim. Só que, porém, elas não vão conseguir, porque aquele demo ali usava 2 placas de vídeo de $4.000, basicamente, para rodar em tempo real. O que deixa mais claro que isso é basicamente só jogar uma carne fresca aí pros tech bros que querem hypar o mercado de IA, para aquelas pessoas que acham que, de alguma maneira, gerar uma imagem fotorrealista que é igual a todas as outras imagens é uma maneira de democratizar o acesso à arte, porque essa pessoa, ela não consegue tirar uma foto, não consegue desenhar, e daí ela acha que só porque é uma IA, que se acorriu toda vez que pode gerar uma imagem dessas, tá ali na ponta dos dedos deles, agora ele é um artista. Esse tipo de coisa é meio que só hype, né? Mas é aí que tá indo todo o mercado, é basicamente para especular mais em cima, para valorizar mais as ações da NVIDIA. E eu gosto muito do ponto do TVPH que ele fala, que a gente tem que enfiar a questão política, e isso faz parte de um movimento maior na sociedade. Eu já falei algumas vezes sobre isso, de pessoas que realmente odeiam a arte, odeiam trabalhadores, odeiam a expressão artística, de pessoas que têm uma visão de que a arte, ela é só ser mais fotorrealista e mais técnica, né, e bonita, entre aspas, possível. Pessoas que entendem o avanço tecnológico como uma linha que vai sempre para frente, e os trabalhadores que lutam pelos seus direitos e as pessoas que querem ter a expressão, que querem fazer coisas diferentes, que querem tentar algo novo, elas são uma pedrinha, né, um bloqueio nas engrenagens do progresso, e elas precisam ser eliminadas. Se vocês acham que eu tô exagerando, chamando basicamente quem gosta de arte, de IA, quem acha essa tecnologia uma coisa boa, uma coisa positiva para a humanidade, né, de fascista, vocês estão errados, tá? Porque é isso é um projeto fascista, um projeto de mundo sem trabalho humano, que é uma contradição ambulante, mas nós vamos falar mais sobre isso no futuro, tá? Eu só queria tirar esse
resto desse momento aqui para ler bons comentários que estavam no vídeo do PH, tá? Então, o PH mesmo acaba o vídeo dizendo assim, eu não sei vocês, mas pessoalmente eu prefiro jogos que não parecem os vídeos que a minha tia compartilha no Instagram, né? TV PH, gostei muito. Meu editor de thumbnails, vi ele largando um comentário lá. Ele disse, tudo que eu precisava era meus jogos todos com aparência de Bombardino Cocodrilo. Exatamente. E daí, né, esse outro. Aí você pega seu Corolla 2008 prata, passa na Renner, pega uma camisa branca com coqueiro escrito Oklahoma, vai no Outback, pede um Ribs on Barbie, uau, que original. Daí depois já passa na Mizuno e pega aquele seu tênis de corrida de R$300, né, leva pra jantar a sua namorada loira que faz veterinária na Unip, tá ligado? Isso aqui foi, ó, João Paulo Valadares, YouTube, botou lá, mas também cara do áudio do Zap, né. Eu acho que ninguém gostou disso. As pessoas fizeram memes com as imagens, os exemplos que eles colocaram lá. Porém, de novo, né? O comentário maior é isso aqui que a indústria dos jogos está focando agora. Tem um motivo, não é porque as pessoas acham que é mais bonito e tal. É mais passos na direção de desvalorizar os artistas, não ser necessário mais pessoas que programam, criam músicas, criam arte, têm uma visão artística que não seja uma visão artística totalmente pasteurizada, que pode ser gerada com o clicar de um botão e que nunca, né, vai ser usada para questionar as estruturas da sociedade, não vai dar dinheiro, esse tipo de coisa. Isso aqui, da mesma maneira que músicas geradas por IA, conteúdo spam gerado por IA, né, o slop que a gente chama, é o custo econômico e humano que a gente está vendo da adoção dessas ferramentas de IA, e é às vezes o custo que a gente não vê quando mostram estatísticas de olha toda a produtividade que a gente está ganhando com IA, olha todo o aumento de produção que a gente está ganhando com IA, que embora possa até ser mentiroso e exagerado, mesmo que ele fosse real, isso aqui é o que a gente está perdendo. Essa é a destruição da criatividade humana e dos trabalhos humanos que estão acontecendo para o mundo virar um lugar melhor, onde todo mundo tem acesso a comida, a entretenimento. Não, para o mundo virar essa bosta toda pasteurizada igual, tá? Então é isso que eu tenho para falar sobre isso. Na real, eu vou trazer mais para frente talvez o react do TV PH ali, se muita gente pedir, e daí a gente discute mais um pouco sobre isso. E a última coisa que eu queria falar, ela não é tão deprimente quanto as outras, mas ela é um pouco engraçada, tá? Porque eu não sei se vocês lembram, eu fiz um vídeo ano passado, que eu chamei, né, de A Treta do Subnautica 2. Não sei se vocês acompanharam, jogaram o primeiro, estão no hype para o segundo agora, mas basicamente o que aconteceu ano passado é que o CEO da publisher do jogo, que é a Krafton, que se não me engano eles fizeram um contrato para comprar a empresa original do Subnautica, que se chama Unknown Worlds, eles fizeram toda uma movimentação em que eles demitiram alguns desenvolvedores originais da empresa, eles mudaram a data que o jogo ia ser lançado, e nesse vídeo de cima eu agrego algumas fontes, né, cito alguns vídeos, algumas pessoas que estavam investigando isso, para dizer que, assim, parece muito que essa empresa, que é uma empresa sul-coreana, né, ela fez tudo isso para que ela não tivesse que pagar um bônus para as pessoas da empresa, para os desenvolvedores originais do jogo, por eles terem vendido acima de um limite lá. Eles tinham no contrato que eles fizeram da aquisição do jogo e para publicar ele, que se o jogo vendesse acima de um X, eles iam ter que dar um bônus para todos os trabalhadores, para o CEO velho da empresa, umas coisas assim. Parece que eles iam realmente conseguir isso e eles iam ter que pagar uma grana para esses trabalhadores, e daí eles fizeram toda essa movimentação de retirar algumas pessoas ali, de atrasar quando o jogo ia sair, porque ele tá em Early Access, para que eles não chegassem nesse número. E deu processo, né? Lutaram legalmente aí e aparentemente o CEO da Krafton aí, que teria sido responsável por esse plano, vai perder. O que é impressionante disso, além, né, de ver uma empresa filha da puta se fudendo, pelo menos uma vez, né, nesse capitalismo desgraçado, é que esse CEO teria falado com o ChatGPT, explicado a situação que ele tava, de dizer, eu quero quebrar esse contrato, porém eu não posso, não quero pagar essa grana, e o ChatGPT disse assim, cara, então vamos fazer um plano aqui juntos, e eu vou te dizer, atrasa o jogo, tira essas pessoas aqui da empresa, e ele ouviu o ChatGPT e não seus advogados. E agora ele tá perdendo o processo. Tomara, né, que os trabalhadores da Krafton
desenvolvedor original do jogo, as pessoas que foram demitidas lá, voltem e recebam o dinheiro e esse CEO se foda, né? E daí ele chegue pro ChatGPT e diga, pô, a dica que tu me deu não deu certo. E daí o ChatGPT vai dizer, pô, eu sinto muito, você está absolutamente certo. Isso não foi a maneira correta. Eu sugiro que na próxima vez você fale com os seus advogados. E daí ele vai mostrar uma propaganda do Subnautica 2 Early Access embaixo, né? Porque tem propaganda no ChatGPT agora. Tem aqui uma notícia da 404 Media falando sobre essa situação, mas enfim, eu achei que pelo menos a gente tinha que acabar numa notícia um pouquinho mais engraçada e não tão péssima como as outras que eu trouxe pra vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanharem, né? Hoje foi um vídeo um pouco mais descontraído, falando sobre as notícias. Volta e meia eu vou tentar trazer um vídeo assim. Mas eu sei que tem alguns assuntos que vocês estão me cobrando que eu vou trazer. Nós vamos falar sobre a guerra no Irã, nós vamos falar sobre os últimos layoffs que têm acontecido. E se vocês quiserem um pouquinho de conteúdo extra do canal, mais descontraído, nós temos o canal Teclas 2, né? Eu vou deixar ali no comentário fixado onde a gente tá jogando o jogo Universal Paperclips. E no futuro a gente vai fazer conteúdo de Rust lá e também jogar outros jogos, tá? A gente se vê na próxima. Falou!